Irmãos, nós vimos muita coisa na semana passada, na segunda-feira, e uma coisa em especial, depois eu vou redesenhar no quadro, não agora, é como funciona a mente humana, né? E nós vimos que o nosso consciente, ele é pequeno em relação ao nosso inconsciente, que é 10 vezes ou 1000 vezes maior do que o nosso consciente. Você lembra quando você tinha 1 ano, o que sua mãe fez exatamente no dia 30 de abril, quando você tinha 1 ano? Não, você não lembra. Consciente, mas está guardado na sua memória inconsciente. E nós vimos que tudo que é traumático fica guardado na nossa memória inconsciente, né? E aí, se a gente não trata aquelas questões, a gente acaba tendo problemas e repetindo os erros que os nossos pais cometeram, e nós continuamos repetindo os mesmos erros, porque a gente não tratou. Aí nós falamos de várias coisas, eu não vou repetir, mas deixa eu definir algumas palavras antes da gente prosseguir na matéria. O que é fobia mesmo? Medo. Medo. Que medo? O irmão lá falou medo. Mas que medo? Todos nós temos medo. Mas medo, que medo? Medo excessivo. É o medo excessivo, né? O que é ambivalência? Tudo são palavras gregas. Amor e ódio. Não é qualidade, um é um adjetivo negativo, né? Ao mesmo tempo, amor e ódio, ao mesmo tempo. Você ama e odeia, ao mesmo tempo, entre tapas e beijos, segundo o poeta aí do mundo, que é pecaminoso. Ambivalência, amor e ódio, né? Os pais demonstram amor pelos filhos e ao mesmo tempo ódio, né? O marido demonstra amor pela esposa e ao mesmo tempo ódio. É doença, tá? Isso é um transtorno psicológico, precisa ser tratado. O que é psicossomático? Psique, alma, soma, corpo. Então o corpo adoece porque a mente doente, corpo doente. Corpo doente não é sinônimo de mente doente, não, tá? Eu conheço pessoas com o corpo totalmente desformado, desfigurado, que nem aquele cientista aí que morreu, deformada, a mente brilhante, né? Mas quando a mente está doente, por várias questões, lembra lá daquele desenho que eu fiz, né? A mente doente, o corpo acaba sofrendo, né? O que é mecanismo de defesa? É algo que você cria, né? Para defender. Por exemplo, seu marido vai te falar alguma coisa, você grita com ele. Isso é só para te proteger, porque você, ao gritar, ele recua. Então, você criou esse mecanismo de proteção, mas está errado. Então, quanto mais minha esposa grita, mais eu falo. Porque aí não funciona. Não funciona. Você está querendo se proteger, não quer encarar a realidade dos fatos, então eu vou continuar falando. Vai chegar uma hora que você vai cansar de gritar e vai começar a me ouvir. Mas é um mecanismo de defesa, né? Pessoas gritam para afastar todo mundo dela, porque ela não tem condições de criar relacionamento, né? Ela tem um trauma, então ela afasta todo mundo dela, sendo estúpida, grossa. Aí ela dá um nome, né? Para justificar, né? Que não, eu sou franco. Não, você não é, eu tenho personalidade forte. É mesmo? Você não nasceu de novo, não? Então vamos sepultar essa personalidade forte hoje no nome de Jesus. Enche o batistério, vamos batizar você. Vamos sepultar essa personalidade. Você só vai sair da água depois que ela sair de você. Põe ela lá e fica, segura. Não, você não é franco, você é estúpido, você é grosso. Porque eu posso falar a verdade, hein? Então pronto. Eu posso falar de qualquer assunto, tratar de qualquer questão, mas em amor, né? Cria o hábito, não tolere gritaria na sua casa, nem da criança, nem do marido, nem do filho, nem da esposa. Cria o hábito, não vou aceitar gritaria na minha casa, porque isso entristece o Espírito Santo, então não vai haver gritaria. Aí o menino chega gritando, abaixa o tom de voz. Não, tom de voz, baixa, não vou te ouvir enquanto você não abaixar. Ou seja, ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela vai crescer como gente, não como um monstro aí, fazendo mal à sociedade, às famílias e às pessoas. O que é projeção? Projetar, né?
Aí nós estamos projetando nossa responsabilidade em cima de quem? De Deus, do diabo, dos irmãos da igreja. Estou fraco na fé. Ah, mas os presbíteros. Não, você está fraco na fé porque você não lê a Bíblia, não ora, não vai em grupo familiar, não vem no culto, chega atrasado, sai correndo. Aí está na hora de se confrontar. Ah, não, a pregação não me edifica. Ah, é? As pregações são... É a leitura da palavra de Deus só por si edifica. Se não está te edificando, então o problema é o seu. Muda seu coração, sua mente, sua atitude. Aí está na hora de confrontar, né? Porque como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, né? Mas se tiver uma igreja cheia de pelinha, quando você fala isso, o cara sai, né? Fazer o quê? Mas vai sair de qualquer jeito, ele já está fraco mesmo. E não é porque ele é responsável, é porque o pregador não prega direito, os irmãos não importam. Todo mundo é culpado, ou menos ele. Ou seja, está projetando sobre alguém a sua responsabilidade. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas anula a nossa responsabilidade? Então pronto. Então não adianta projetar, né? O que é repressão com 2 S? Repressão, na linguagem psicológica, tá? Reprimir. Porque nós estamos falando da pessoa, né? Ela exclui voluntariamente ideias, desejos, conceitos, sentimentos dolorosos. Ela exclui da vida dela. E aí ela nunca trata. Até que um dia aparece. Aí ela vai direto para o Pinel, né? Porque nunca tratou. Ela exclui. Ela não quer sentir dor. Então ela não encara a realidade do seu problema. É a mãe que tem um filho com certas tendências, seja em qualquer área, não importa. E a mãe fecha os olhos para... Não, meu filho é perfeito, meu filho... Não é, tem um problema, encara. E trata, né? Não, mas meu filho... Aí exclui a ideia, exclui o desejo, exclui um sentimento, né? Que causa dor, né? Aí a pessoa exclui. Neurose, nós já vimos, né? Na última segunda. A pessoa, ela perde o contato com a realidade, né? Todo mundo tem agenda, todo mundo tem família, todo mundo tem filhos, todo mundo tem trabalho, todo mundo tem escola, todo mundo tem problema, todo mundo está passando pelas mesmas situações e circunstâncias que ela, mas ela acha que é só ela. Não, isso é neurose. Inclusive as escrituras dizem, sofrimentos iguais os vossos estão espalhados por toda a vossa irmandade. Está lá na carta de Pedro, né? 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 1, ensina sobre isso. O que é trauma? É um choque, né? Um choque violento, né? A perda de uma criança assim do nada, é um trauma, né? Um acidente de trânsito, fratura a perna, é um trauma, porque a pessoa, irmão, evita a síndrome de médico. Nós não somos médicos, porque nós vamos falar daqui a pouquinho sobre como visitar pessoas hospitalizadas. A primeira coisa que a gente pergunta quando vai ao hospital, né? A pessoa fez a cirurgia lá, quebrou a perna. Como é que está a sua perna? Eu falo, irmão, quebrada, 200 pontos, 3 pinos, doendo. Ficou satisfeito, irmão? Por que você não chega e pergunta, como que você está se sentindo? Tem alguma preocupação te incomodando? Talvez é uma mãe. Ela está preocupada com os filhos em casa. Aí você fala, mãe, como é que você está sentindo? Não, eu estou preocupada. Né? Mas com o quê? Com meus filhos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui, eu vou passar lá na sua casa, vou saber como estão as crianças, volto aqui e te tranquilizo. Aí eu vou lá na casa dela, visito as crianças, vejo que está todo mundo bem, alimentada, cuidada. Se não, vou providenciar isso, né? Aí eu volto lá na irmã, falo, irmã, pode ficar em paz, recupere, porque seus filhos estão sendo bem cuidados. Nós fizemos um rodízio lá, cada dia está indo uma irmã, preparando o almoço, a roupa, mandando para a escola, vai ficar bem. Mas nós temos a síndrome de médico. O que a gente faz? Como é que foi a cirurgia? Como é que está a sua perna? Como é que está a sua cabeça? Louca, eu estou aqui, não posso sair. Então, você não é médico, então deixe para o médico falar que a perna dela vai ter que ser amputada, né? Deixe para o médico falar, não você, né? Mas procura saber
como a pessoa está sentindo, se tem alguma coisa que está preocupando-a, se você pode fazer alguma coisa concreta, além de orar, para deixar ela em paz, mais tranquila, mais confortável. E às vezes ela vai falar, nossa, irmão, minha casa está uma bagunça, eu saí de lá, né, panela no fogão. Eu falo, não, não preocupa não, eu vou lá arrumar. Eu vou pedir a uma irmã para ir lá arrumar, sei lá. Mas dá uma solução, né? Evita a síndrome de médio, tá bom? Qual que é o processo de recuperação de uma pessoa que está passando por um trauma psicológico? Lembra aquela linha de equilíbrio que eu falei, né? Eu tive que viver esses dias, né? Aquilo que eu ensinei aqui. Aí no final do dia eu falo, Senhor, obrigado, porque eu ensinei de manhã e o Senhor me pôs à prova hoje, e parece que eu tirei nota 10. Falei assim com Deus, parece que eu tirei 10. Agora, se o Miguel falar que é 9,5, só dá uma bronca nele aí. Porque eu estava nessa situação, eu tive que esforçar e caminhar, e prosseguir no meu dia. E eu consegui prosseguir. Então, se o Miguel vir com lorota aí, só dá uma repreensão nele, que ele fez meu amigo Zacarias ficar mudo, e depois não vamos ter que conversar. O Gabriel. Mas é legal, porque você ensina uma coisa, e Deus se prova. Aí no fim do dia você fala, nossa, passei. Senhor, tirei 10. E se o Gabriel falar o contrário, manda ele calar a boca. Porque ele é meu conservo. Ele devia ter vindo aqui para me dar uma moral. Ele não veio. Então, né? Então, existem algumas coisas que nós podemos despertar nas pessoas para ajudá-las a superar seus traumas, seus medos, suas dificuldades. Primeiro, recurso interior. Né? É a capacidade que a pessoa tem de prosseguir mesmo diante da dificuldade. Lembra que eu falei na aula passada? Entre a promessa e a concretização da promessa tem quanto tempo? 2000 anos. Sua necessidade é legítima, a sua motivação é legítima, eu até coloquei aqui no quadro, só que entre a sua necessidade e a sua motivação, tudo 100% legítimo, existem os obstáculos. Entre a promessa e a concretização, 2000 anos. Você tem que perseverar em oração, né? Porque senão você vai ficar presa no obstáculo. Se você ficar presa no obstáculo, você vai entrar no estado pré-neurótico e depois num estado de neurose. Então você tem que saber que existe o fator tempo para que a promessa seja concretizada. Só que a pessoa quer que Deus resolva tudo para ontem. E aí não funciona assim. Nada nesse mundo funciona assim, né? Nada. Só com Deus que a gente quer que as coisas resolvam para ontem. Então, nós precisamos mostrar para a pessoa que ela tem a capacidade dada por Deus para dominar tudo. Seus medos, suas angústias, seus temores, suas aflições, né? O marido chato, a esposa aborrecida, os filhos rebeldes. Você pode controlar tudo. Você pode. A pergunta é se você quer. Porque tem muita gente desistindo. Fica presa no obstáculo, né? Joga a toalha, né? Tem gente desistindo do filho com 1 ano de idade. Não aguento mais esse menino. Porque ele chegou mandando em casa e continua mandando até hoje. Porque o pai permitiu, a mãe permitiu, né? Se tivesse posto você no lugar dele desde que chegou em casa, ele não estaria mandando, né? Outra coisa, irmãos, é terapia de apoio. Aqui na congregação, por vários anos, nós tínhamos um grupo aqui ao sábado, que a gente até brincava, era grupo de doidos da igreja. Só podia vir os anormais, os normais não precisa. A gente falava assim mesmo. Se você se acha normal, saudável, não tem problema, você não precisa vir não. Aí só vinham uns 20, de uma igreja na época de mais de 200, nós temos mais de 90 irmãos nos campos missionários, eles saindo dessa congregação. Vinha 20. Aí os irmãos falaram, só tem doido aqui, ó. Não tem nenhum normal aqui. E a gente conversava, orava, chorava, expunha os problemas. Aí foi diminuindo. Eles foram ficando normais, aí foi diminuindo. Aí só ficou o único doido, que continua até hoje. Aí o grupo ficou curado, e eu preciso de um novo grupo, quem sabe dessa vez eu fico curado, né? Então, terapia de apoio, era legal. Pergunta a Aline, quem a Aline participou desse grupo. Não acabou porque esse cara tudo bom. Aí só sobrou eu continuei doente, né? Não, mas tinha, a gente fala, grupo de dor da igreja. Se você é normal, não precisa vir. Se você não toma cadernal, não precisa vir.
Se você toma Rivotril e o Zil da vida, pode vir tudo. Aí chegavam uns 20, todo sábado. Era legal demais. Pergunta a Linda, Marcelo, ela lembra dessa época. Transferência, né? Às vezes nós precisamos aprender a transferir nossas dores, nossos fardos, para aquele que pode carregar, porque eu não preciso carregar isso mais. Aí que nós vamos dizer culpa falsa, culpa verdadeira. Olha, eu já confessei o meu pecado, já deixei meu pecado. Por que eu estou sentindo culpado? Eu já confessei, eu já deixei, mas a culpa me consome. Então, eu preciso criar mecanismo para me superar isso. Eu luto na minha vida com Deus de confessar meu pecado uma vez só. Suponhamos que eu me irritei, né, com o Brian, e eu falei coisas que eu não devia e tal. Aí, além de pedir perdão para ele, irmão, me perdoa. Eu falo, pai, eu pequei, eu me irritei, eu gritei com o irmão e tal, tal. Bom, eu não vou orar de novo, pedindo a Deus perdão, porque eu já fiz uma. Jesus pediu para a gente não ficar repetindo oração, né? Só que eu estou continuando a sentir mal. Então, qual vai ser minha segunda oração? Pai, eu já falei com o Brian, já pedi a ele perdão, já entristeci por causa do meu pecado, já pedi o Senhor perdão, só que eu continuo sentindo mal. O Senhor pode me ajudar com meus sentimentos? O Senhor pode me ajudar a sentir e perdoar? Eu não estou pedindo perdão, porque eu já pedi. Isso ajuda a gente. Porque se você fica dizendo para você mesmo, eu sou pecador, que você já viu as orações dos irmãos? Dá até medo, né? Pai, nós somos pecadores, imprestáveis, inúteis, miseráveis, desgraçados, infelizes, amaldiçoados, nós somos pecadores, nós não somos dignos do seu amor, da sua bondade. Oh Deus, tenha compaixão de nós. Nós somos pecadores, infelizes, destroçados. Aí o cara começa até a enrolar a língua, né? Aí fala, irmão, você é tudo isso? Eu não sou não, irmão. Eu peco de vez em quando, porque todo mundo peca, mas eu não sou isso tudo aí não. Então, as pessoas têm a tendência de jogar, e isso é do catolicismo, tá, gente? A gente fala mal dos católicos porque a gente vai ser condenado no último dia. Quem falar mal deles e praticar a mesma coisa, né? Os católicos se flagelam, né? Sobe escadaria de joelho, desce, carrega cruz, anda a pé. Nós não. Isso, volta, e nós falamos mal dele. Aí Deus fala assim, você faz a mesma coisa? Minha Bíblia é clara. Diz o seguinte, quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele não lembra mais. Não. Porque se Ele perdoou, Ele não lembra mais. Agora, se eu vivo em pecado, não me arrependo, eu vou ter que dar conta. Por isso que, em vez de você esperar até o domingo chegar para pedir perdão na hora da ceia, você está lá no shopping, suponhamos, na segunda-feira, você vai sofrer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E se o pregador pregar 2 horas, você está lascado, né? Se for antes das 6, você vai gemer 2 horas na pregação do cara. Então você faz o seguinte, está lá no shopping, lembrou de um pecado? Joelha lá, pai, tem compaixão de mim, misericórdia, eu fiz isso. Resolve sua vida, meu irmão. Não, porque Deus, quando perdoa, tem essa mentalidade evangélica, Deus vai passar um filme da sua vida, né? Vai passar um telão. Tem dó, irmão. A Bíblia diz que os teus pecados não me lembrarei, das tuas iniquidades apagarei. Aí a turma vem e fala, não, mas Deus vai mostrar um telão assim, ó. Esse é o problema da igreja, irmão. Em vez de curar os doentes, adoece os sãos. O cara chega bonzinho na igreja. Aí a gente vai adoecer eles com essas ideias malucas. Não. Nós vamos prestar conta a Deus dos nossos atos não arrependidos, né? Não deixados. Né? Paulo está falando num contexto de pessoas que estavam vivendo deliberadamente em pecado. Não, você não. Você está andando na luz. Se você está andando na luz, você tem comunhão com seus irmãos. E o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Por que ele vai esfregar o pecado seu na sua cara? Ele tem tal costume? Não. Ele esfrega o pecado na cara da pessoa quando ela continua. Vem lá em Malaquias, falou que esfregar até esterco, né? Estrume na cara do sacerdote. Então, não. Quando Deus perdoa, Ele perdoa. Está escrito bem. Primeira lição que eu acho que a gente fez de exercício de como estudar a Bíblia, foi Salmos 32,
Olha os erros de Davi, né? E Deus falou o quê? Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa pecado. Não quer dizer que o Cláudio não erra, mas Deus não imputa mais. Então Deus não escreve uma lista, né, de pecado. Ele não vai escrevendo. Se você pecou e você confessou, ele apaga, ó. Pagou. Esse não lembra mais. Mas esse aqui você está insistindo nele, ó. Então não está perdoado. Mas aí você cai em si e reconhece. Ele apaga, ó. Só que em Cristo, Deus não escreve mais nenhum pecado mais. Nenhum. Imputou a você a justiça dele. Por isso que o batismo, até então que nós vamos ensinando, está meio que errado, né? Porque perdoa e continua perdoando, né? Agora, se a pessoa sai do perdão de Deus, ela vai ter que responder, ué. Eu te amei, você me abandonou, né? A pessoa está dentro da igreja, sendo Satanás dentro da igreja, porque ela acusa todo mundo, ela condena todo mundo, ela fofoca sobre... Vai responder. Por quê? Porque ela não arrependeu. Tá. Irmão, nós precisamos aprender a ter a capacidade de falar, né? Às vezes a gente fala demais e não fala nada, né? E às vezes você fala 2 palavras e já falou tudo, né? Ou seja, nós precisamos aprender a falar, desabafar, expressar. Não é questão de certo e errado, eu só estou sentindo assim. Esse sentimento pode ser falso, pode ser verdadeiro, mas eu estou sentindo, né? Estou desanimado. Eu sei que Deus existe, eu sei que a palavra dele é verdadeira, eu sei que a igreja é maravilhosa, mas eu estou com desânimo. Em vez de justificar o desânimo, eu estou desanimado, por quê? Não. Aí você vai continuar desanimado, porque os porquê não vai sair. O irmão é chato mesmo, vai continuar chato, fazer o quê? Mas você tem que orar por ele, né? Então, são só expressões que às vezes a gente fica ouvindo e nós não entendemos o sentido delas, mas evita, né, o desvio dos neuróticos, né? Eles vai tentar desviar do assunto. Eu citei lá a mulher samaritana, né, que ela começa a conversar com Jesus ali no poço de Jacó. Jesus pede água. Olha como ajudar uma pessoa, olha, inimiga, né? Uma pessoa inimiga. Jesus podia realizar, né, proezas, né, ali, o impossível. Ele vai pedir um favor a uma inimiga de longas datas, né? Judeu samaritano, inimizados, desde Esdras, Neemias, né? Ele vai, você pode me dar um copo d'água? Ela fala, você é judeu? Eu sou samaritano, por que você está me pedindo água? Aí ele fala assim, se você soubesse quem está falando, você pediria água, ele te daria água da vida. Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Abraão, que nos deu esse poço? O Senhor não tem nenhuma pá na mão para furar um poço? Pelo menos Abraão fez esse poço para nós. Pai Jacó, né? Fez esse poço para nós. Aí continua. É mesmo? Mas se você beber dessa água, você vai ter sede. Da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Senhor, então me dá dessa água. Porque eu não tenho que vir aqui aguentar a Gisele, aquela beata lá da sinagoga, que só fica falando de mim, que eu estou num relacionamento errado aí. Por que ela estava buscando água meio-dia e não de manhã, como é costume das mulheres? Estava evitando. Isabelle queria nem ver, né? Então ela ia de tarde sozinha. Aí eu falei, então me dá, porque eu já não vou ter que ver aquelas beatas lá da sinagoga, né? Aí Jesus falou assim, faz o seguinte, chama seu marido. Tem marido não. Que trate lá, não é meu marido não. É uma gambiarra. Não é meu marido não. Aí eu falei, é verdade, você já teve 5, esse aí não é seu. Falei, vocês judeus, olha o desvio dos neuróticos. Você é judeu. E fala que a adoração é em Jerusalém. Nós somos samaritanos. Nós falamos que a adoração é em Gerazim. E para sua informação, se o senhor não sabe, o senhor não sabe de nada. O judeu falando com o samaritano, o senhor não tem nem vasilha para pegar água. Eu estou até melhor do que você, porque eu tenho uma vasilhinha para pegar uma aguinha. O senhor nem tem vasilha. Então eu já estou numa situação mais confortável, né? E para sua informação, quem destruiu o nosso templo lá em Gerazim foi um judeu. Vocês devem a gente um templo bonito. Aí Jesus fala com ela o quê? Você tem adultério.
Você está vivendo um casamento errado, um relacionamento. É isso que Jesus fala, né? É por isso que ela não ia pegar na hora que a Gisele ia, porque a Gisele ia falar, ó irmã, você está em pecado, você vai para o inferno. É por isso que ela não quer encontrar com a Isabelle. O que Jesus fala? Olha, os verdadeiros adoradores são aqueles que nem nesse monte, nem em Gerazim, vão adorar. Mas vão adorar em espírito e em verdade. Quando ele fala isso que aquela fala, ela tinha um canto de água, ela larga tudo, irmão. Ela corre para a cidade e avisa o povo. Ó, tem um moço lá, falou tudo da minha vida. Vocês andam falando aí nos banheiros das sinagogas. Mas ele falou na minha cara. Aí o povo, vamos lá. Aí ouviu Jesus, aí os apóstolos chegam, né? Ô Jesus, aqui é o cafezinho. Não, estou com sede não. Estou com fome não. Alguém deve ter dado comida para ele. Deve ser aquela mulher que estava lá falando com ele, que nem podia falar. Esse Jesus é doidão, falando com uma mulher em público. Loucura. E vocês vão para a cidade de Gerá, Sicar, cidade dos bêbados, eu que sou doido. Porque os discípulos foram para Sicar, cidade dos bêbados. E ainda você chega lá, só vê ketchup, pão, picanha, batata frita, doce, chocolate, arroz doce toda tarde. Marina, me dá um docinho. Só isso que você vê. Você não vê as pessoas. Então ergue a cabeça. Quando eles erguem, o que eles veem? Uma cidade inteira saindo ao encontro de Jesus. Aí Jesus dá uma moral para eles ainda, né? Ó, vocês não fizeram nada, mas eu vou te colocar nesse trabalho. Depois vocês vão trabalhar e outros vão entrar. Então quem é o dono do trabalho? O Senhor. Chega alguém aqui que não fez nada, mas o Senhor quer colocar ele aqui, o que você tem com isso, meu irmão? O dono da obra é ele. Depois ele coloca a gente em outra obra que a gente nunca fez nada também, né? Então, as pessoas desviam mesmo. Quando você toca na ferida dela, elas vão fazer pergunta teológica. Você dá uma resposta breve e volta a conversar com a pessoa, igual Jesus fez, né? Nós vimos, né, que as emoções problemáticas é culpa, ressentimento e mágoa, ou ansiedade. Disso aí gera todos os outros sentimentos ruins, né, na nossa vida. Falamos de sentimentos saudáveis, né? E nós falamos da questão de tomar decisão. As pessoas têm sentimento, baseado no sentimento. Elas tomam uma decisão, depois da decisão, para justificar a decisão, ela tem que ter fé, mas é muita fé. Porque a decisão dela está errada, então ela tem que provar para todo mundo que ela decidiu correto. Aí vai vir sentimentos mais problemáticos, né? Então nós decidimos ao contrário. Nós temos que ter fatos, razão, baseado nos fatos, né? Nós decidimos, baseado nos fatos, nós tomamos uma decisão. E aí, tomando uma decisão correta, vai vir sentimentos saudáveis, sentimentos bons, né? Foi isso que nós já só comentei aqui por alto. Falamos, né, dos mitos, né, que nós devemos vencer, que um deles é ter nossa vida 100% correta para poder ajudar uma pessoa. Você vai começar a ajudar uma pessoa quando? Nunca, né? Agora também não pode ter erros gritantes, né, irmão? Mas dizer que ter uma vida 100% correta, você nunca vai ajudar ninguém. Agora, se tiver erros gritando, é você que está precisando de ajuda, né? Depois disso, você pode ajudar outras pessoas, tratando isso, né? Falamos que nós não temos que ter uma pasta de resposta para todas as questões do mundo, até porque as pessoas são diferentes. E às vezes é o mesmo problema, mas o que levou uma a chegar naquele ponto foi diferente do que a outra pessoa, né? Falando das qualidades, né? E o outro mito que nós temos que vencer é tomar o problema da pessoa como se fosse nosso. Não é, né? O problema é da pessoa. Eu estou ali para apoiá-la, para servi-la, para ajudá-la. Eu não tenho que tomar para mim, porque a gente não está dando conta dos nossos, não é? Aí eu pego do Evandir, eu pego do Evanildo, eu pego da Gisele, eu pego, né, do Marconi, eu vou para o Pinel, né?
E não tem jeito. Então, nós temos que lembrar que os problemas são das pessoas. Nós somos apenas servos para ajudar a pessoa nas suas dificuldades, né? Ouvindo-as, identificando o problema, ajudando ela a ver as opções que ela tem para sair daquela situação, depois da decisão apoiar, se ela precisa de apoio financeiro, providenciar os recursos, ou seja, nós estamos ali para servir, mas não para absorver o problema da pessoa, porque se você absorve, amanhã você que vai estar doente. Agora, nós temos, pensando agora em matéria nova, daqui a gente vai para a matéria nova, isso tudo foi dado, está gravado, depois você ouve, se quiser, né? Espero que você possa ouvir. Olha, como ajudar uma pessoa? A primeira coisa, irmão, deixa a pessoa falar. Lembra do Jó? A tragédia. Descreve a tragédia de Jó para mim. Jó era um homem rico, poderoso, saudável, abençoado, né? Em todos os aspectos da vida dele. Família maravilhosa, 10 filhos, esposa linda, maravilhosa, bacana, os filhos bons. Apesar dos filhos serem bons, Jó orava por isso. De madrugada, você quer que seus filhos sejam bons? De madrugada, começa a orar. Tem menos gente orando a Deus de madrugada, então ele ouve mais rápido. Tem muita concorrência, né? E o Oriente está todo acordado, ô Sobocó. O Oriente está todo acordado quando aqui é madrugada. Tem muita concorrência. Isso é piada, é brincadeira. Mas a ideia é de você acordar, né, de madrugada para orar. Você está negando a si? Saindo do seu conforto em favor de? Então você está demonstrando o quê? Eu quero o bem dos meus filhos, a ponto de privar-me do sono para orar. É isso que Deus vê, não é o horário que você ora. Porque se hoje é de madrugada aqui, lá no Oriente é de manhã, né? Depende da hora, né? Tá bom? Então, aqui ó, bem. Então, eu abro mão de algo que eu tenho para oferecer a Deus, né? Em gratidão. Então, olha, aí, num instante, né? Vamos dizer assim, como num piscar de dedo, o Jó perde os bens primeiro, né? Depois os filhos, depois o apoio da esposa. Não, a saúde, depois o apoio da esposa. Ele perdeu 4 coisas, né? Olha bem, ó, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde e ele perdeu o apoio da esposa, né? Imagina a senhora Jó, né? Chegando para o Jó, você está tão fofinho com esses machucadinhos, está lindinho, né? E ela pede para ele amaldiçoar Deus e morrer, né? Morra. Você é doida, mulher. Deus deu, Deus tomou. Olha, good times no ar. A mulher mandando o marido morrer e o marido chamando ela de doida. Ao Roberto Carlos. Né? Tá vendo? Mas pelo menos havia o que entre eles? Honestidade, né? Agora ninguém pensa que a senhora Jó perdeu estabilidade financeira, perdeu 10 filhos de uma vez. Perdeu qualquer relacionamento amoroso, porque o Jó estava doente. Perdeu o marido, então, em outras palavras. Perdeu tudo. Irmãos, ela cometeu um ato de pecado. Ela não estava vivendo em pecado, não. Inclusive, mais tarde, o próprio Deus falou através de Jesus que blasfemar contra ele vai perdoar, né? Então, foi um ato de loucura, da dor, da angústia dela, né? E ela ficou lá. Então, o Jó, ele grita, lá no capítulo 12, deixa eu falar, porque os amigos deles, quando vieram, né, eles começaram muito bem. 7 dias em silêncio. Eles ficaram 7 dias em silêncio. Aí começou a falar. Aí o que eles falaram, só bobagem, né? E aí irritou mais o Jó, levou o Jó também a falar bobagem, porque falou,
Aí Deus teve que interferir e Deus fez umas perguntas para o Jó, que ele não tinha resposta, então ele se deu por satisfeito. Olha, às vezes a gente quer resposta de Deus. Sabe por que Deus não dá? Você não aguenta. Simples assim. Se ele fizer uma meia dúzia de perguntas para você, você já desmaia. Ele não responde. E teve situações que ele respondeu. Também não adiantou nada. Jeremias perguntou, ele respondeu. Adiantou? Jeremias continuou chorando. Profeta das lágrimas. O dia que eu ouvi você falar que Jeremias é o profeta chorão, eu te dou um soco na cara. Ele não é chorão não, ele é o profeta das lágrimas. Né? Um homem que sentia a dor do seu povo e chorava. Ele não era extremamente sensível e chorava à toa. Ele chorava por causa da dor do seu povo. Então, o profeta das lágrimas, Jeremias. Então, deixa a pessoa falar. E olha, irmão, nós somos cristãos. Nós temos o Espírito Santo. Às vezes a pessoa vai falar coisas que você nem quer ouvir, né? Palavras feias, que você não tem nem o hábito de ouvir. Não fala nada. Deixa ela falar. Vai fazer diferença no seu relacionamento com Deus? Não. A pessoa precisa falar. Deixa a pessoa falar. Depois que ela falou, e você ouviu, né? Bastante, ora a Deus e pede ajuda a Deus para ajudar aquela pessoa a lidar com todo aquele conflito, né, que ela está descrevendo ali para você. Mostra para a pessoa que você depende de Deus, já no primeiro dia, que você não é a resposta para ela, que você não é a solução para ela, mas Deus é a resposta, Deus é a solução. Então você vai orar, colocando tudo diante de Deus que a pessoa compartilhou com você, né? Lembre-se que o problema ainda é da pessoa. E aí você pode cair em vários erros, que eu gostaria que você não caísse. Mas tem o tipo de resposta autoritário, né? Ou seja, você dá uma ordem para a pessoa, diante da dor dela, presumindo que ela vai te ouvir e colocar em prática, e aí ela não coloca. O problema desse tipo de resposta autoritário, eu chamo de manda-chuva, né? E está cheio de manda-chuvas aí, né? Pessoas dando ordem para os outros, querendo que eles obedeçam, em vez de ouvir a pessoa, tentar entender o problema da pessoa, buscar as opções que a pessoa tem para resolver o problema, orar para mostrar que você depende de Deus, você não é a resposta para a pessoa, Deus é a resposta, Deus é a solução. O perigo desse tipo de resposta, de você ordena a pessoa, ela faz aquilo que você ordena ou não faz aquilo que você ordena, é dois probleminha. Se der certo, ela vai passar a adorar você. E se ela começar a adorar você, o evangelho fica escondido do coração dela. Você virou o Deus dela. Lembra lá do texto? Os deuses que as pessoas adoram. Você é o Deus dela agora. Aí tem pregações maravilhosas, não penetra no coração dela. Porque o Deus dela agora é você. Você é a solução, a resposta para os problemas dela. Então nós temos que fugir desse tipo de abordagem. Por quê? Porque você não é Deus. E você não tem todas as respostas. Deus tem, né? Eu não. Então, esse é o perigo. E o segundo perigo é se der errado. De quem é a culpa? Sua. Você que mandou ele fazer, ele fez. Deu errado. Então você é culpado. Aí o que a pessoa vai fazer? Vai projetar a responsabilidade em cima de... Ou seja, você deu para ela algo que você não podia ter dado. Um mecanismo de defesa. Você deu isso para ela. Né? Ou seja, você não é a solução para o problema de ninguém. Não adianta falar, você me conhece.
Eu não vou deixar a pessoa deixar de participar. Você me conhece, foi fala da Gisele dentro do meu carro. E ela dando tchau pro namorado dela, tchau, tchau, tchau. Falei, vou ouvir tchau até lá em casa. Peguei o celular e tchau. Tá doido aí? Deu tchau. Encerra essa ligação aí. Não adianta falar, você me conhece. Eu sou boazinha. Eu vou pagar a conta. Eu só ouvindo. Só ouvindo. Tchau. Misericórdia, eu estava aqui ainda. Me dá seu celular. Pronto, é assim que faz, tchau. Ensinei para ela. Aí a dependência é tanto que correu no zap. Deu vontade de pegar, pega daqui. Pronto. Quando você vê ele daqui, no fim de semana, você conversa com ele. Pronto. Está vendo? Está vendo? Esse é o perigo de resposta autoritária. Você dá a ordem, a pessoa obedece. Deu certo, você é Deus. Deu errado, você é o culpado. Pronto. E você vai bloquear o evangelho no coração da pessoa, porque agora você é um Deus que ela adora. Outro tipo de resposta muito comum na área de aconselhamento é julgamento. Aquele tipo de juiz, né? Ele julga a pessoa pelo que ele ouve, pelo que ele vê, pelo que ele percebe ali, ele julga, ele condena. Só qual que é o perigo dessa resposta de um julgador? O perigo provoca uma justificativa. Ah, você está falando isso porque você não conhece. Ah, você está falando isso porque. Ou seja, a pessoa acaba justificando. Outro perigo que vai levar a pessoa a acusar alguém, vai levar a pessoa a raiva, vai levar a pessoa a atacar alguém, né? Então, não vale a pena. Agora, existe aquele tipo de resposta que a gente chama de fuga, né? A pessoa está falando da dor dela e você fala do jogo do campeonato que vai ter. A pessoa está falando da angústia dela e você fala de outro assunto. Não, você está fugindo da realidade da pessoa, né? Da dor da pessoa, do problema da pessoa. E quando a pessoa fica com esse tipo fugitivo, né, se desviando, é porque a pessoa gosta mais de si mesma do que do doente, do que está no sofrimento. Ele não quer se expor, ele não quer falar da sua fragilidade, ele não quer falar que não sabe, ele foge, né? Agora, existe um tipo de resposta que pode nos ajudar, que eu chamo orelhão. No nosso tempo, né, Vandir, tinha aqueles orelhão lá no centro de BH, né? E quantas vezes eu usei aquele negócio para falar com Deus? Eu falei assim, deixa eu dar um telefonema para Deus, porque eu tenho que estar feio. Aí eu ligava lá, aí a fila, e os caras xingando, vai demorar. Vai demorar. Eu ficava ali falando com Deus ali, né? E a fila. Casa aqui é sério. E falar. Ou seja, e Deus, graças a Deus, sempre teve um orelhão, né? Ou seja, quando as pessoas estiverem falando, concentre nela. Olhe nos olhos dela. Nós vivemos numa sociedade, as pessoas não têm o hábito de olhar nos olhos uma das outras. Então, quando você for aconselhar alguém, visitar alguém, senta, se possível, né? Senta. Olha para a pessoa, centraliza nela. Não é você que é o importante ali. O importante ali é a pessoa, você quer o bem da pessoa, tá certo? Então, centralize na pessoa. Enfatize ela. Mostra o valor que ela tem. Mostra também que o problema é dela, que ela tem responsabilidade, né? Naquela situação. Reflita quais são os sentimentos. Às vezes a pessoa está falando e ela está tomada de amargura. Anota, para você não esquecer, né? Amargura. Identifiquei, tem mágoa aqui, que precisa ser tratada. Né? Tem culpa, tem angústia, sei lá. Né? Tenta identificar os sentimentos da pessoa. Seja objetivo. Evite, no nome de Jesus, de concordar com a pessoa
ou discordar da pessoa. Ela pode estar certinha, não concorde. Ela pode estar errada, não discorde. Você não é pregador, você é conselheiro. Evite concordar, evite discordar. Se mantenha imparcial ou neutro. Não dá. Você fala, olha, nós vamos buscar juntas a solução para o problema. Porque se você der a sua opinião e ela acertar, o que você vira para ela? A deusa, né? E se errar? Você é culpada. Eu segui certinho o que você falou, deu errado. Aí você cria um mecanismo de defesa para ela e você é responsável. Então você fala. Você vai falar assim, qual que é a sua opinião? Você pode dizer, olha, nós vamos buscar juntos a resposta que vem de Deus. Porque a minha opinião não vai fazer diferença alguma na sua vida. Pode até piorar. Então, melhor eu não dar a minha opinião. Hoje, o que mais gera divisão nas igrejas são as opiniões das pessoas. Então, às vezes, a pessoa, o que você pensa sobre isso? Eu falo, nada. Não penso nada. Não? Você é isso da igreja, você é isso. Mas, minha opinião, irmão, em nada é a mesma coisa. Agora, se a pessoa perguntar, o que a Bíblia diz sobre este assunto? Ou você pode me falar o que a Bíblia diz? Eu falo, posso. Vamos ler todas as passagens sobre o assunto? Agora você decide. Não decida para a pessoa. Ela que tem que decidir. Mas você pode ler todas as passagens sobre aquele assunto, ou sobre aquela questão. Né? Então, você centraliza na pessoa, reflita o sentimento, quase 70% é sentimento, raiva, ódio, frustração, decepção, mágoa, tristeza, angústia, tá? Tristeza excessiva, lembra que Paulo falou lá com o moço, para que ele não seja consumido pela tristeza excessiva. Então a tristeza pode consumir uma pessoa? Pode. Se Paulo falou, ele é apóstolo? Pode. Então, faça isso, tá bom?